Oi, Sétima ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai continuar o nosso conteúdo no capítulo 4 do livro 2. A gente está falando sobre álgebra. As duas primeiras aulas foram na semana passada e a gente faz a continuação hoje. E a gente vai falar sobre fórmulas e uso das letras para representar valores desconhecidos, certo? Nessa primeira parte da aula, eu vou falar sobre fórmulas e essa aula é equivalente à tarefa do dia 25/9, certo? Já o uso das letras, a segunda parte da aula, vai ser equivalente à tarefa de segunda-feira, a outra de sexta, essa de segunda, que é para dia 28/9, beleza? Lembrando que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, tentem me mandar o mais rápido possível essa dúvida de vocês para eu conseguir ajudar. Obviamente, essa primeira parte de valor numérico, expressões algébricas, não foi a coisa mais fácil do mundo, até porque vocês estão distantes de mim e eu não consigo ver como é que vocês estão entendendo e vocês conseguem tirar as dúvidas de vocês também na hora, é complicado. Mas, né, na conferência de quarta-feira eu vou fazer alguns exemplos com vocês, trabalhar com vocês. Mas agora vamos falar de outros conteúdos, que é sobre fórmulas, nessa primeira parte. Primeiro de tudo, o que é uma fórmula? Vocês já ouviram falar disso? Ah, tem a formulazinha para fazer tal coisa. Ou a famosa fórmula de Bhaskara, que vocês nem conhecem ainda, mas já têm pesadelos. Certo? O que são fórmulas? É quando a gente usa, certo, uma expressão algébrica para representar valores determinados, dependendo do númerozinho que a gente coloca. Tem algumas fórmulas que vocês já conhecem, só que vocês não chamam de fórmulas, na verdade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E vai ser bem tranquilo. Prometo para vocês que nada mais é do que um grande valor numérico, que foi o que a gente falou no vídeo passado. Então, vamos aqui começar. Bom, pessoal, aqui tem um pequeno resuminho do que eu falei no começo da aula aqui, explicando quais tarefas que eram para quais dias e tudo mais. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo de fórmulas. E vamos falar para que servem as nossas fórmulas. Serve para representar de um modo geral, certo? Ou seja, de uma forma generalizada, de cálculos para obter um resultado, um resultado específico. Vamos falar com uma fórmula que vocês já conhecem de cor, que é a fórmula da área do quadrado, ok? Vocês podem me responder, é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, ou base vezes altura, tanto faz. Todas essas argumentações, essas falas, essas frases, na verdade, representam a mesma coisa. Então, aqui, na área do quadrado, quando a gente não tem quanto vale o lado, porque você pode dizer lado vezes lado, tá, mas e se eu não sei quanto vale esse lado? Como é que eu vou fazer? Bom, basta pegar o númerozinho que tá aqui e multiplicar pelo númerozinho que tá aqui, certo? Só que não tem nenhum númerozinho. Como não tem nenhum númerozinho, a gente coloca agora a letra. A gente já sabe que pode usar letra. Então, agora, ao invés de falar que não tem nada, eu vou colocar uma letrinha para representar esse lado. A letra que eu vou usar para representar esse lado, eu escolhi. E eu quero que seja a letra L. Ok? Então, eu vou ter que sempre escrever o que significa minhas letras. Então, se eu escrevi a letra L ali, eu vou escrever L, dois pontos. O que significa a letra L? Prof, eu posso colocar L igual? Não. Porque, olha só, L vai ser igual ao meu lado. L equivale ao meu lado. Ou melhor ainda, vamos escrever isso aqui melhor ainda. L é a medida do lado. Agora sim, tá perfeito. Por que eu não posso colocar L igual à medida do lado? Porque o L não é igual à medida. L equivale à medida. A gente fala igual por praticidade. Mas eu não posso falar que L é igual à medida do lado. L não é igual a isso. Ele tá valendo isso aqui pra mim. Beleza? Então, nunca usem L igual, tá? Ou outra coisa igual. Sempre botem dois pontinhos, que vale. Que nem vocês falarem, né? Eu quero que M represente maçã. Então, M é igual a maçã. Não, eu não vou pegar um M na geladeira. Eu vou pegar uma maçã, certo? O M está representando uma maçã. Aí, pode. Beleza? Então, se L é igual ao meu ladinho, e isso aqui é um quadrado, todos os lados valem L... Ok? Medida do lado do quadrado, ainda posso escrever? Do quadrado. Aqui. Beleza. Quando eu vou fazer
a fórmula disso, a fórmula da área do quadrado, eu posso usar essas próprias palavras de vocês. Lado vezes lado, que seria L vezes L, certo? Ou lado ao quadrado, que seria L ao quadrado, ou ainda base vezes altura, que é L vezes L, também, certo? Tanto faz. Eu vou botar essa daqui, ó, lado ao quadrado, L ao quadrado. Aqui eu botei A igual a L ao quadrado. O que que significa A? Tem que estar escrito. A significa a área do quadrado. Então, aqui vamos colocar A é a área do quadrado. Sempre tenho que colocar o que significa minhas letras? Sim, olha aqui. Para fazer a fórmula, sempre devemos indicar o que cada letra está representando. A letra A, nesse caso, está representando a área do quadrado. A letra L, nesse caso, está representando o lado do quadrado. Mas, essa fórmula aqui é fácil, vocês fazem até de cabeça, né? Sim, mas para vocês verem que vocês usam fórmula já faz um tempão, né? Então, para que servem essas fórmulas? Olha aí. Se o lado mede 5 centímetros, quanto que vale a área? Então, o que eu tô falando? Que o L é igual a 5. Então, eu tô substituindo meu L igual a 5. Lembra lá do valor numérico? Eu tô falando para vocês, ó, meu L vale 5. Quanto que vai valer o A? Então, L ao quadrado, como o L vale 5, eu vou escrever 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25 centímetros quadrados. Essa é a minha área, ok? Não é 10, tá? 25, porque aqui é 5 vezes 5, não 5 vezes 2, tá? Sétimo ano. Vamos lá. Agora aqui, 7,5, tô falando que meu lado mede 7,5. Então, ao invés de L, eu vou escrever 7,5 ao quadrado. Para que serve uma fórmula? Para eu aplicar, ó. Para eu aplicar de forma geral, isso aqui é uma forma geral, certo? Para eu ter cálculos de um certo valor. Bom, isso aqui é o geral, essa aqui é a fórmula. É isso daqui. A área do quadrado é essa. Como é que eu faço para fazer para outros lados? Depende do valor. Aí vai ser tipo um valor numérico, né? Valor numérico de uma expressão algébrica. Você bota quanto que vale, faz a continha e acha o valor algébrico. Então, 7,5 ao quadrado, você faz a continha aí, 7,5 vezes 7,5, certo? E me responde aí nos comentários quanto que deu isso aqui. Beleza? Sim. Vamos falar de mais algumas fórmulas aí pra vocês e a gente já encerra nossa aula. Bom, aqui eu tenho a fórmula da área do retângulo, vamos fazer essa daqui. Bom, vamos chamar aqui a área do retângulo de algumas coisas, aos ladinhos, né? Vou chamar esse meu comprimento de B, de base. Então, o B vai ser o comprimento da base do retângulo, certo? E aqui eu vou chamar de H para ser a altura. Por que você vai usar H, prof? Porque eu gosto de English. É height. Então, vou usar aqui para altura. Beleza? Então, a minha área, vocês podem dizer que é base vezes altura. Exatamente. Base vezes altura. Isso aqui é uma fórmula, tá, gente? Isso aqui é uma forma geral para representar a área do retângulo. Se eu quisesse fazer o perímetro, lembrando, tem que falar aqui, ó, que o A é a área do retângulo. Eu tenho que especificar para que serve cada letra. Se eu quisesse fazer o perímetro, como é que eu ia fazer? Bom, qual a fórmula que representa o perímetro? O que é perímetro? A soma dos lados. Então, vou ter que somar B mais H mais B mais H. Mas vocês já viram redução de termos semelhantes. Então, você pode juntar 2B mais 2H. Isso aqui é a fórmula da área do perímetro do retângulo, certo? Sendo que esse Pzinho significa perímetro. Então, sempre que vocês forem escrever uma fórmula, na verdade, vocês precisam dar nome para as coisas, primeiro, e fazer a continha
equivalente. Tem fórmulas que já vem pronta. Por exemplo, a fórmula do tamanho do nosso sapato, né? Não sei se vocês sabem, mas o pé de vocês não mede o que vocês compram para numeração de sapato. Eu uso sapato 38, meu pé não mede 38 centímetros. Meu pé, na verdade, mede 24 centímetros. Então, que conta que será que eles fazem para chegar que a minha numeração de sapato é o 38? Essa continha aqui. Onde S é o número do sapato e o P é o comprimento em centímetro do nosso pé. Bom, como eu falei para vocês, o meu pé mede em centímetros 24 centímetros. Então, vamos saber qual é a numeração de sapato que eu uso. Vamos lá. Então, no lugar do P, eu vou escrever 24 centímetros, porque o meu pé vale 24 centímetros. Certo? Lembrando, esse P está representando o comprimento. Então, se o seu pé mede 30 centímetros, você vai colocar aqui 30. Depende do valor do pé, né? Mais 32 dividido por 4. Primeiro, eu vou fazer essa multiplicação. 24 vezes 5 dá 0 sobre 2. 120. 120 mais 32 dividido por 4. Vamos somar em cima. 152 dividido por 4. Vamos fazer essa continha. 152 dividido por 4 vai dar 3, que dá 12, subtrai dá 3, desce o 2, 8, 32, dá 0. Então, meu pé é 38, certo? Quando eu vou comprar a numeração de sapato, ou seja, a minha numeração de sapato, minha numeração de sapato é 38, certo? O número do meu calçado é 38. Beleza? É essa formulazinha que se usa. Se quiserem, façam aí o de vocês e vejam quanto é que vocês calçam, né? Vocês sabem, na verdade, quando vocês calçam, mas meçam o pé de vocês usando uma régua, certo? E aí, vejam se bate com a numeração do calçado, beleza? Mas é essa formulazinha. 5 vezes o P, que é o tamanho em centímetro do seu pé, certo? Aí, depende do tamanho do seu pé pra você substituir. Lembrando, isso aqui são variáveis, tá, gente? Você substitui por números, né? Só que é uma fórmula, é quando eu não sei quanto vale aquele número. Por exemplo, eu não sei quanto é que é o pé de todo mundo. Então, eu vou usar um P, que é uma coisa qualquer, e a pessoa quiser saber, substitui, certo? No caso, o meu, o P é 24. O seu pode ser diferente, ok? Então, só serve para isso. Uma fórmula é para ter uma forma geral de vocês acharem, sem precisar substituir por todos os números e ter uma tabela enorme, certo? Por último aqui, a gente tem uma outra formulazinha, que é o preço da corrida do táxi, certo? Então, vamos falar que o P é o valor pago pelo cliente. Então, o valor pago pelo cliente vai ser igual 3,5 vezes o D. O que é D? A distância percorrida em quilômetros, mais 4,5. Então, vamos supor que meu cliente, ele andou 8 quilômetros. Quanto que ele vai pagar? Para eu saber quanto que ele vai pagar, basta substituir 8 quilômetros na minha fórmula. Então, vamos lá. 3,5 vezes 8 mais 4,5. Vamos fazer essa continha. 3,5 vezes 8. 5 vezes 8 é 40. 8 vezes 3, 24, mais 4, 28. Bota a vírgulazinha no lugar certo. Então, vai dar 28 mais 4,5, totalizando R$ 32,5 reais. É isso que meu cliente vai pagar. Então, ele vai pagar aqui R$ 32,50, certo? Se eu andasse outra quilometragem, se eu andasse 10 quilômetros, eu ia pagar um valor diferente. Se eu andasse 1.800 quilômetros, eu ia pagar um valor diferente, bem caro, né? Mas entenderam? Então, o que significa uma fórmula? É uma forma geral de vocês escreverem algo que depois vocês só substituem por números desejados para obter o valor que você quer. Então, aqui no caso, eu substituí a minha distância por 8 quilômetros, porque meu cliente andou 8 quilômetros. Né? No caso, os taxímetros fazem isso já sem você precisar fazer conta, né?
mas se não tivesse o taxímetro, precisaria fazer essa continha. Aqui, do número do sapato, já vem direto ali escrito na numeração do sapato. Né? A gente sabe desde sempre que o nosso pé é o tamanho do nosso pé, mas a gente não sabe de onde que vem esse tamanho. Né? Não consegui, meu pé é 38, mas meu pé não mede 38 centímetros, meu pé mede 24. Né? É por causa dessa fórmula aqui, beleza? Base vezes a altura do triângulo, do retângulo também. Enfim, isso são fórmulas. A fórmula é dada, prof, normalmente, certo? Ou eu peço para vocês construírem uma fórmula, por exemplo, se eu pedisse qual a fórmula da área do quadrado, vocês sabem me responder a fórmula da área do quadrado numa boa, certo? Aqui, lado vezes lado, L vezes L, ok? Depende do exercício. Se eu pedisse a fórmula do número do calçado, vocês não saberiam me responder, mas aí é passado para vocês. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês tenham entendido o que é uma fórmula e sair essa mistificação, que é uma coisa horrível. Não, é só um conjunto de letras e números que é usado de forma tabelada para vocês não precisarem escrever uma quantidade absurda de valores, né? Não precisa falar que o pé com 24 centímetros usa 38, o pé com tantos centímetros usa tanto, usa tanto, usa tanto. Não, tá ali escrito, tem uma formulazinha para isso, você quer saber, você faz a continha ali, certo? Beleza, meus lindos? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem. Tentem mandar o mais rápido possível, né? Enquanto vocês estiverem fazendo a tarefa. Não deixem para depois, tá? Para eu poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Assistam o próximo vídeo, que é referente à tarefa de segunda-feira. Não deixem pra cima da hora. Não me venham entregar a tarefa 11h59 da noite, tá bom? Um beijo.